Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio Missionando, uma parceria da APMT e a IPP-TV. Eu sou Emaer Ben de Castro e estou aqui acompanhada do missionário Kleber Macedo para mais uma entrevista neste episódio, um tema muito importante, né, Kleber? Sim, hoje nós vamos falar sobre o Islã e sua influência no Ocidente. Então vamos entender um pouquinho sobre o que é o Islã. Se você não conhece, não sabe, fica com a gente até o final aí, que nós vamos falar sobre o Islã, sua expansão e como nós, como igreja, como cristãos, podemos ser testemunhas diante deste povo, desta religião, né? Então nós vamos aqui conversar um pouquinho sobre isso e temos dois convidados muito especiais para falar sobre esse tema tão importante. E para falar sobre este tema, nós convidamos o reverendo Leonardo Bessa. Ele já morou na região lá do Oriente Médio, né? Depois ele vai se apresentar melhor. E o missionário Denis também, que está aqui conosco, escritor, já escreveu algum livro, né? Já tem publicações sobre este assunto. Então você fique conosco, compartilhe este podcast, esteja aqui conosco, nos acompanhe para que a gente possa aprender juntos. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigado, minha irmã. Muito obrigado, meu irmão. Deus abençoe. Vamos para cima desse tema. Amém. Muito obrigado. Estamos animados. Isso mesmo, né? E o seu trabalho principal, né, pastor? Ele também, um dos seus ministérios é na área da educação. Você também conhece muito bem esse assunto, esse tema, morou lá. Quanto tempo você morou lá no Líbano? Olha, nós estivemos no Oriente Médio por 17 anos, né? Mas já vemos trabalhando com essa religião já há muitos anos, quase 30. Já trabalhávamos no Brasil antes mesmo de ir morar lá na região do Oriente Médio, e sempre tem sido enriquecedor e sempre tem sido uma oportunidade de grande crescimento. Isso, ele é mestre, professor de escolas de missões, sempre abordando essa temática, né, para compartilhar com aqueles que ainda têm dúvidas, ou também um assunto um pouco novo, não muito debatido, não muito aprendido, né, não muito conhecido no nosso meio, né? Muito bom. E, Denis, você também já escreveu sobre esse assunto? Sim. Eu tenho trabalhado diretamente e indiretamente com muçulmanos nos últimos 15 anos. Né? Estou com 34 anos hoje, mas eu comecei com 18, né? Então tem sido um trabalho direto aí com muçulmanos nesse último tempo, nesses últimos anos. E agora a gente publicou, então, são 2 livros publicados, um sobre a Ramatiologia Islâmica, que é a doutrina do pecado islâmica, e sobre as histórias dos profetas, que são personagens bíblicos, mas em uma visão islâmica. Né? Então é uma ferramenta para ajudar os nossos obreiros a entender como os muçulmanos pensam. Então, por exemplo, de maneira rápida, nós temos a história de Adão e Eva, certo? Se eu falar Adão e Eva com o muçulmano, ele sabe que é Adão e Eva, só que é outra história. Que história é essa? Então a gente está colocando lá nesse material que estamos produzindo aí. Ótimo. É interessante o Denis falar sobre isso, né? Porque há muita dificuldade em se entender as histórias bíblicas tal como nós as entendemos. Geralmente, no Islã, existem caricaturas das histórias bíblicas. Exatamente. Há os profetas, né? Jesus é considerado um profeta, o profeta Isa, mas o próprio profeta Isa, ele é uma caricatura do Jesus das Sagradas Escrituras. Assim como o Nabi Musa, o profeta Moisés, o Nabi Ibrahim, o profeta Abraão, o Nabi Daud, o profeta Davi, e muitos outros personagens bíblicos que também existem na religião islâmica, mas que têm um formato mais caricaturado, bem diferente daqueles que nós conhecemos nas Sagradas Escrituras. Sim, são 24 personagens bíblicos que são profetas no Islã. Que tem histórias completamente diferentes. Uau, isso é interessante conhecer, né? Então já fica a dica aí para você que quer conhecer um pouquinho mais, né? Procurar depois esses materiais. No final a gente vai dar dicas de livros e alguns cursos, algumas coisas que você pode aprofundar um pouco mais. Mas para a gente começar aqui o bate-papo, então, o que seria o Islã? O que é o Islã? Como é a cosmovisão islâmica? Então, para a gente começar aí a falar sobre isso. Posso começar? Explica a semântica pra gente. Bom, então a palavra Islã
né? Ela vem do árabe também, Islã, tal como nós a temos em inglês, em português, né? Significa submisso. Esse é o nome da religião. E muçulmano, né? A palavra muslim em árabe, da onde nós temos muslim em inglês ou muçulmano em português, significa submisso, ou seja, aquele que se submete. O adepto da religião. Aí a gente começa por aí, por essa lógica que, como vocês vão ver durante a discussão, ela está intimamente ligada à natureza da religião. Né? A religião gira muito em torno dessa lógica, dessa raiz. A própria expansão do Islã se baseia em muita submissão. É verdade, não é possível ser muçulmano sem essa noção muito clara de submissão, sujeição, obediência e assim por diante. É uma marca, digamos, registrada da religião. E essa diferença aí, Islã, muçulmano, árabe, como é que vocês podem explicar para que a gente possa entender melhor? Certo, eu acredito que existe uma confusão no Brasil, né? Eu acho que o pensamento comum é de que toda vez que você fala árabe, você está falando de muçulmano. Mas a gente precisa fazer uma distinção daquilo que é uma etnia, daquilo que é uma religião. Então, o muçulmano é todo aquele que segue o Islã, que é a religião. E não necessariamente ele é árabe. Então, árabe é a etnia. Árabe é uma etnia. Né? Então, por exemplo, o maior país muçulmano do mundo é a Indonésia. Eles não são árabes. Zero de árabes. Está no Sudeste Asiático. Então, talvez o maior bloco religioso, maior concentração de muçulmanos no mundo, Índia, Bangladesh e Paquistão, que são etnias parecidas, eles não são árabes. A maior concentração de muçulmanos no mundo hoje está ali. Né? Então, os árabes, eles são uma etnia. Certo. E dentro dos árabes surge o profeta Muhammad. Né? A gente usa a palavra Mohammed porque assim ele é chamado. Aqui no Brasil, alguns dizem Maomé, né, reverendo? Mas é uma latinização, não é muito bem visto, né? Dessa forma. Pejorativo. Eles entendem essa maneira de chamar o profeta, Maomé, como pejorativo. Geralmente, os adeptos da religião, os muçulmanos, eles gostam que chame o nome dele original em árabe, transliterado, né? Muhammad. Né? E é muito interessante isso que o Denis está falando. Por quê? Porque existem árabes cristãos. Existe uma igreja forte no mundo árabe, né? E que continua caminhando e sobrevivendo, apesar de todas as dificuldades. E lembrem-se, antes do surgimento do Islã no Oriente Médio, com Muhammad, como o Denis acabou de explicar para a gente, toda aquela região do Oriente Médio, ela era marcada por uma forte presença de comunidades judaicas, ou seja, de judeus e de cristãos. O próprio Muhammad, ele teve um amplo contato com o cristianismo, o que permitiu uma série de releituras, né, que ele fez na religião a partir daquilo que ele conhecia do judaísmo e do cristianismo. Isso é muito importante a gente lembrar. Interessante a gente destacar que na biografia do profeta Muhammad, chamada The Life of Muhammad, nós não temos isso em português, né? Que é chamada a Sira, em árabe. Você tem um relato do dia que Muhammad ele teve a revelação com um anjo. E naquele relato, quando ele volta para a casa dele para conversar com a sua esposa, Khadija, eles têm resumindo a história, eles tentam descobrir se aquilo era uma revelação divina ou não. E para ter a resposta disso, eles encontram um cristão nestoriano chamado Waraq ibn Nawfal. E esse cristão nestoriano que fala para Muhammad que realmente ele teve uma visão de Deus. Que dá um aval profético para ele. Então existia um problemaço ali naquele período, né? Então ele tinha contato com o cristianismo e também com o judaísmo. Isso é muito claro em toda a história, né, reverendo? A gente tem essa clareza nos textos islâmicos mesmo. Ele mesmo precisou dessa validação, né? Porque naquela caverna de Hirã, quando
aquele anjo apareceu para ele e disse que era Gabriel, e disse que ele deveria recitar, né? Isso o levou a uma certa confusão. E como o Denis acabou de explicar para a gente, foi uma dúvida que permeou na cabeça dele por um tempo e que foi respondida por um cristão. Né? Isso é muito interessante a gente parar para pensar. Por isso eu mencionei essa série de releituras. Não é possível a gente pensar na religião islâmica, ou seja, no Islã, sem essas releituras a partir do judaísmo e do cristianismo, tão marcante e tão presente na Península Arábica naquela época, entre 570, que foi quando o profeta nasceu, e 622, que é quando começam as revelações propriamente ditas. Certo. E como foi que essa religião foi expandida? Qual é a cosmovisão deles? Muitas vezes nós fazemos a leitura a partir de um olhar que nós temos, bíblico, cristão, uma cultura ocidental. Então, como é que nós vemos, há uma diferença? Qual é a cosmovisão deles? Certo. Posso começar, Reverendo? Pode, por favor. Então, a expansão islâmica, ela se estabelece a partir do ano 632, com a morte do profeta. Então, o islamismo, ele estava unido e eles precisavam de um substituto. Quem substitui o profeta Muhammad é o braço direito dele, chamado Abu Bakr. E Abu Bakr, ele toma essa frente, mas ele já não consegue que todo mundo obedecesse ele, porque ele não tinha uma descendência sanguínea. Lá na frente tem um desdobramento da divisão de xiitas e sunitas. Resumindo isso daqui, os xiitas, eles acreditam que eles são descendentes sanguíneos de Muhammad. Sim. Os sunitas, eles são os descendentes ali ideológicos, religiosos, que caminharam juntos com o profeta e são os maiores, até hoje é a maior sequência do Islã. Mas a expansão do Islã acontece a partir da morte do profeta de maneira brutal. Tanto que no primeiro século da expansão do Islã, a gente está falando aí do ano 700 até o ano 800 ali, quase chegando no ano 800, eles conquistaram todo o norte da África, porções da Espanha e de Portugal, conquistaram todo o Oriente Médio e estavam subindo para a Europa. Então, esta conquista do primeiro século da expansão islâmica, ela nunca retrocedeu. Eles dominam até hoje lá. Né? Então, essa primeira expansão foi bem forte, foi bem agressiva e foi uma expansão, como diz a religião, submissa, baseada em submissão, né? Então esse primeiro passo acho que foi talvez pensando num fulcro, né? Numa questão que vai colocar a base onde o islamismo vai se estabelecer como expansionista, foi nesse primeiro século do Islã, onde eles dominam o norte e já começam a entrar na Europa. Nas cruzadas, com as cruzadas também, né? Cruzadas está bem para frente ainda. Isso é tão interessante a gente perceber as coisas dessa maneira que, como você está antecipando, realmente o movimento das cruzadas faz parte de uma série de reações da Europa a esse processo e projeto expansionista da religião, né, sobre o mundo todo. Isso é muito, muito interessante a gente parar para perceber. Mas voltando ainda para a questão da cosmovisão, vale a gente ressaltar que a cosmovisão islâmica, ela é integrada, diferente da nossa cosmovisão. Sim. Lembrem-se, não é possível pensar em Islã sem pensar em política, sem pensar em economia, sem pensar em sociedade, sem pensar em família, educação, casamento. É um invólucro completo. Isso é muito interessante a gente pensar. Nós estávamos discutindo isso um pouco antes da entrevista, né? Verdade. Para nós, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Mas isso é interessante a gente entender. Mas como é que isso é percebido por eles? Essa unidade aí. O reverendo, ele usou uma palavra que eu acho a melhor explicação, né? A cosmovisão islâmica, isso quer dizer o quê? Quando o muçulmano coloca o óculos dele, do Islã, e ele olha para o mundo, ele vê o mundo como uma grande mesquita.
Mesmo porque essa é uma promessa, né? O mundo pertencerá ao Islã. Isso é uma promessa escatológica islâmica. Né? Lembra que eu falei que quando Mohammed morreu, estabeleceu-se com um período 2 lideranças? Essas lideranças, quando se unem, elas se chamam califado. O califado nunca mais foi unido, né, reverendo? É verdade. Eles não conseguiram se unir por causa de tantas divisões e ramificações que o Islã tem. A gente fala de xiita e sunita, mas nós estamos falando de talvez centenas de divisões no Islã e tipos de Islã que ocorrem em países, em regiões do mundo. É bem complexo. O Islã é tão complexo quanto o cristianismo. Mas nós estamos aqui olhando para um mundo que na cabeça do muçulmano pertence a ele por uma promessa divina. Então o muçulmano, quando ele expande e ele cresce, está crescendo no mundo, eles estão pensando de maneira escatológica. Eles estão pensando de uma maneira teológica e ao mesmo tempo política, o que não rola na cabeça do cristão. Então pense aqui comigo. Os muçulmanos, baseado no Islã, que é a religião, eles, em obediência à religião e o livro deles, eles precisam se expandir pelo mundo. Falamos ali desse primeiro século do Islã, e aí você vai ter Império Abássida, você vai ter os turcos otomanos, você vai ter aqueles que são chamados de sarracenos, você vai ter aqueles que são chamados de bárbaros. Todos esses que têm esses nomes, por trás deles está uma religião chamada Islã. Exatamente, uma Isso mesma é importantíssimo entender. raiz, uma mesma origem. A raiz é a mesma. Por que isso aqui é importante nós entendermos? Eu usei até um exemplo que eu acho que é importante nós explicarmos. Se eu falar assim para vocês que os italianos saíram da Itália para destruir e conquistar terras islâmicas, a gente conhece essa história? Provavelmente a gente não conhece. Mas se eu falar para a gente que cristãos saíram da região da região deles e foram para regiões islâmicas para matar muçulmanos, alguém já vai falar, cruzada. Né? Vamos inverter o processo. Se eu falar de turcos otomanos, tá vendo que é uma etnia colocada, um povo colocado, que está conquistando o mundo inteiro, o povo vai falar, conhece essa história. Mas se eu falar que são islâmicos, baseados no Islã, conquistando o mundo inteiro, não, essa história não pode ser contada assim. Existe uma espécie de censura histórica em tudo isso. Por que é tranquilo se falar de cruzadas? Porque nós somos os inimigos, né? Fomos nós que cometemos o erro. Mas quando nós olhamos para essa base que vem do Islã, e lembra, quando eu falo Islã, eu não estou falando do indivíduo que segue o Islã. Eu estou falando da doutrina. Essa doutrina, ela é expansionista por meio de submissão. E como a irmã bem disse e citou aqui para nós, olha, nós temos a cruzada, mas a cruzada é uma fração pequena, baseada em 1.400 anos de expansão islâmica. Posso até usar um exemplo aqui de um cara chamado Amir Allah, que está presente num livro de um doutor americano que chama Raymond Ibrahim. Ele escreveu um livro chamado A Espada e o Punhal, não tem em português, mas ele vai contar a história da expansão islâmica. E ele vai dizer lá que tem um cara chamado Amir Allah, que ele ficou conhecido nos escritos islâmicos por destruir mais de 30 mil igrejas. 30 mil igrejas, só ele. Então você imagina o tanto de cristão que tinha naquela região ali do Oriente Próximo, né, reverendo? Quantos cristãos estavam ali que foram dizimados? Nós fomos dizimados, mas nos livros históricos está escrito assim: participaram da expansão árabe. Expansão árabe. É muito interessante a gente pensar sobre essa perspectiva, porque veja como é que são as coisas. Vamos tomar como exemplo o que está acontecendo agora na Nigéria. Ótimo. Fala-se com muita facilidade sobre islamofobia. Mas ninguém fala sobre cristofobia, que é o que está acontecendo na Nigéria. A menos que Hollywood, como aconteceu nessa semana, ou a indústria da música se levante para denunciar o extermínio de cristãos ali na Nigéria. Nós somos mais de 150 mil cristãos na Nigéria que foram assassinados. Mas isso sempre aconteceu. Só que quando aconteceu no passado, foi contado como
um processo histórico, não como uma ofensa religiosa. E você vê que é tão interessante quando a gente começa a entrar nessas questões, né? Porque o próprio calendário muda, né? O calendário, a partir do nascimento do Islã, o calendário passa a ser o calendário islâmico, o calendário da Hégira, né? O calendário do nascimento de uma nova ordem global. Porque é disso que se trata. Como o Denis muito bem mencionou, a promessa, e todo muçulmano sabe e acredita piamente nessa verdade, que Allah deu o mundo aos muçulmanos como uma grande mesquita. E é só uma questão de tempo, até que todo o mundo pertença ao Islã. É um fato. Porque o desenvolvimento dessa lógica histórica, que contribui para aquela pergunta que você fez sobre a cosmovisão, ele é muito natural. Se você procurar entender a raiz das coisas, Allah se revelou à humanidade uma primeira vez, através do Nabi Musa, o profeta Moisés. A humanidade não ouviu a mensagem de Allah. E os judeus ainda corromperam a mensagem. Então essa Taurá ou Torá que aí existe, né, o livro de fé dos judeus, é uma corrupção. Não é aquilo que Allah revelou. Mas aí Allah resolveu tentar uma segunda vez. E aí ele o fez através do Nabi Isa, o profeta Jesus, que, como eu disse, é uma caricatura, né? E aí a humanidade, mais uma vez, não só não ouviu, como os cristãos corromperam a mensagem. Esse Injil, ou evangelho que aí existe, não é o evangelho verdadeiro. Aí Allah decidiu falar com a humanidade uma terceira e última vez. Acabou. Não tem mais segunda chance. E ele decidiu fazê-lo através do meio infalível, que é através de Muhammad e da etnia árabe. Primordialmente. Exatamente, primordialmente. E daí para o mundo todo. Acho que é interessante, só para a partir desse pensamento, porque essa é uma pergunta recorrente para quem trabalha com muçulmanos ou caminha nessa área do Islã. Mas essa é uma acusação muito forte, muito tenaz deles, no sentido de assim, ó, o seu livro é corrompido, vocês mexeram nesse texto, nós não acreditamos nele. Eu acho que a gente pode fazer uma pergunta para essa acusação: quem corrompeu? Onde corrompeu e como essa corrupção mexeu com todas as traduções da Bíblia no mundo inteiro. Essa pergunta não tem resposta para eles, porque é mentira. Simplesmente porque é mentira. Então nós temos ótimas respostas às acusações que vêm sobre o cristianismo. Mas só para os irmãos que estão nos ouvindo, meus irmãos, a nossa fé é que foi mais analisada, profundamente analisada, crítica histórica, textual, só existe por causa da Bíblia. Então nós estamos muito bem pautados, a nossa fé, ela é forte. Ela é forte. Eu digo para alguns amigos, reverendo, eu falo assim para eles, quando a gente está ensinando sobre o Islã, eu falo assim para eles: olha, o Islã, ele é forte, mas ao mesmo tempo ele é frágil. Porque se você pegar e fazer uma análise histórica, crítica textual, nos livros deles, no Alcorão, nos hadiths, na Síria, tudo derrete. Né? Então, só para a gente entender que o cristianismo é muito forte, muito mais do que o Islã. E é fundamental entender essas questões, né? Até mesmo para que, como cristãos que somos, possamos orar de uma maneira informada. E entender essa cosmovisão deles. Que abre os olhos. Por que eles... o mesmo Moisés, que eles falam de Moisés, falam de Abraão, falam de Jesus, não é a mesma cosmovisão bíblica nossa. Isso é importante a gente saber, e quem quiser, não entende, está meio confuso, é muito pouco, muito rápido, né? Mas possa se aprofundar mais para poder
compreender. Eu posso até, meus irmãos, se qualquer pessoa que quiser aprender sobre esse tema, eu posso disponibilizar o PDF do meu livro, sem cobrar nada. Qualquer um que quiser, Olha. eu posso dar. Fala assim, assistir. Meus irmãos missionários que trabalham com muçulmanos, todo o material que eu tenho é de vocês. Aí pode mandar assim, né? Pode mandar assim, ó, assistir o podcast Missionando. O cupom é esse, a senha é essa. Para todos eles, né? Mas só pra gente, eu acho que a gente finalizar essa parte da expansão e entrar na próxima parte, porque o tempo já tá indo, né? Nós queremos ainda falar da expansão. A gente mergulha no assunto. Sim. Mas a gente quer falar ainda dessa expansão atual. Então, vocês não entraram ainda Então, nessa só pra questão gente aí. olhar ali como foi a expansão na Europa e vindo para as Américas, eu acho que é bom citar de que os muçulmanos, os impérios islâmicos, quando dominaram a Europa, eles tiveram grande influência na Espanha e Portugal. Sim. Tanto que a expansão portuguesa e espanhola, ela só é possível por causa da tecnologia árabe dos barcos, navegação e etc. Tanto que aqueles que são chamados bárbaros, que também são conhecidos como os famosos piratas, que ficavam ali na região do Oceano Atlântico, quando eles tentavam entrar nas Américas, os americanos entravam com seus navios contra eles em batalhas. Você vai ver que Thomas Jefferson, quando o presidente dos Estados Unidos, quando foi para a Europa para negociar com líderes dos bárbaros, irmãos, eu estou falando bárbaros, mas eles se consideram islâmicos, tá? Isso aqui são islâmicos, são seguidores do Islã. Ele foi negociar para que eles aplicassem aquela lei chamada Parley, né? Que é a lei de vamos criar uma trégua, parar com essa guerra naval. E a resposta do líder dos bárbaros para Thomas Jefferson foi: nós vamos continuar avançando, porque o nosso livro Alcorão, ele nos diz que nós devemos chegar em todos os lugares e submeter todos aqueles que não quiserem se submeter a Alá, nem que isso nos leve ao paraíso. Ou seja, estava falando de martírio desde aquele período. Thomas Jefferson escreve uma carta para o Congresso americano explicando isso, ou seja, não vai acabar. Eles não vão parar. E eles seguiram. Meus irmãos, isso nós estamos falando de pelo menos quase 100 anos. E hoje, agora a gente pode entrar na expansão, no período político, como os muçulmanos estão conquistando Europa, América do Norte, América Latina. Posso até dar mais um exemplo aqui de maneira rápida. No ano 1863, houve um avanço islâmico na Áustria. E esse avanço islâmico na Áustria do Império Otomano, lembra? Império Otomano, mas não, isso aqui é islamismo. Eles avançando para a Áustria, eles foram impedidos pelos austríacos de chegar lá. Então, eles tentaram fazer agora, quase 200 anos depois, uma estátua em homenagem a esse herói austríaco que impediu o avanço do Islã, colocando como um marco histórico da Áustria. E, reverendo, pasme, isso foi proibido porque foi baseado na lei de islamofobia. Eu acredito. Islamofobia. Então, presta atenção. Aqueles que perseguiram os austríacos conseguiram conquistar a Áustria no futuro e estabeleceram uma lei de que aquele homem foi islamofóbico. Olha. Que para os austríacos é um herói. Então, isso acontece na Inglaterra, na França, Alemanha, você tem agora Áustria, você tem isso na Espanha, sul de Portugal, você tem vários países da Europa extremamente dominados em pequenas regiões pelos muçulmanos. Por exemplo, Inglaterra, tem regiões da Inglaterra, bairros da Inglaterra, de que a lei britânica não rege, o que rege é a lei Sharia. E é interessante, nós temos uma missionária, temos duas, né? Mas uma, principalmente, ela não se identifica com o nome, tudo tem aquelas reservas. E as pessoas falam assim, mas por que se está na Inglaterra, não posso saber o nome, não posso saber onde está? Deveria ter liberdade. Então, expliquem um pouquinho por que é isso. Vocês só voltando um pouquinho, como é interessante a gente compreender essa cosmovisão, compreender esse entendimento do porquê eles fazem isso, né? Que não é só ir lá e, vamos abrir uma mesquita aqui e tá tudo certo. Não, a cosmovisão deles é global, é geral. Então eles vão ter
islâmicos no poder, eles vão ter na educação, na Política, escola, economia. na política, em todas as áreas, porque a ideia dele é uma conquista do todo, não só ir lá e como cristãos a gente falha nisso, porque a nossa cosmovisão também deveria ser uma cosmovisão completa de tudo, mas a gente divide. Não, a igreja é uma coisa, a escola é outra coisa, e a gente... Família é outra, família é outra coisa, sociedade é outra coisa, e não, né? É outra, e assim eles entenderam isso como, não, é uma coisa só, né? A religião islâmica, ela abarca o todo. Por isso a gente vai ver essa questão da Inglaterra, onde praticamente vários governadores ali, pode falar sobre isso. Posso citar aqui um ex-teólogo islâmico chamado Sam Salomon. Não sei se o reverendo conhece. Conheço. Sam Salomon, infelizmente, faleceu esse ano. Uma das maiores autoridades de todos os tempos. Ele era um teólogo islâmico. Ao estudar as escrituras e fazer um comparativo de Bíblia ao Corão, se converteu ao cristianismo. Um teólogo assim de alta patente mesmo. Ele escreveu um livro pequenininho chamado Por que não construir uma mesquita no seu bairro? E ele começou a entregar esse panfleto em todos os bairros da Inglaterra, porque todo lugar estavam construindo mesquitas. E em alguns lugares ele conseguiu, através desse livro, esse impedimento. Mas o Sam Salomon, em um dos livros dele, ele vai dizer o seguinte, de que ele vai citar uma rua na Inglaterra, que é um exemplo de rua dos bancários que tem aqui em São Paulo, que tem vários bancos. Todos os prédios os donos são islâmicos, todos, sem exceção. Comprados pelo petrodólar. Exatamente. Dólar que vem da Arábia Saudita, daquela região ali do Oriente Próximo, do Oriente Médio. Então, conquistaram a economia. Mas como é que eles chegaram até lá? Lembra que alguns anos atrás começaram a surgir guerras entre os muçulmanos? Estado Islâmico, Al-Qaeda, Boko Haram, Al-Shabaab, Al-Muslimin. A gente pode falar vários aqui, castas de terror, né? Que acontecem ali. O que aconteceu com aqueles muçulmanos que viviam ali? Fugiram. Fugiram para onde? Grécia, Itália, Alemanha, Áustria, Inglaterra, e a gente vai indo. Foram para ele. Os governantes, não conhecendo a sua história, e como diz muito bem o ditado brasileiro, povo que não conhece a sua história torna a cair no erro, olhou para aqueles homens que estavam sendo refugiados e os recebeu. Se conhecesse a história, falava, aqui vocês não entram. E talvez isso aqui às vezes seja um pouco agressivo para nossa época, e seja um pouco até ácido, né? Dizer uma coisa como essa, mas não se esqueçam, a cosmovisão islâmica sempre será de domínio global. E por mais que não se queira admitir, porque para esse discurso, imediatamente alguém vai pular e vai dizer, opa, islamofobia, imediatamente. Não é isso. Não é isso. É verdade. Essa é a verdade. Nós estamos vendo o nascimento de uma Europa islâmica, justamente por falta de compreensão dessa cosmovisão. E de embraçar essa cosmovisão que tende a se espalhar e distribuir por todos os segmentos da sociedade. E o que houve? Você tem agora esses refugiados chegando, e os refugiados chegam muito bem, tranquilos, amigos da paz, querem aprender o idioma, conhecer a cultura, etc. Eles não vão utilizar o Islã como ferramenta de expansionismo nesse primeiro passo. Mas agora os filhos deles não são mais libaneses, eles já são britânicos. E esses meninos britânicos reconhecem aquele país como deles. E agora eles se movimentam como nunca antes. Os pais tinham um respeito que os filhos não têm, que os netos vão ter menos ainda. Então eles fazem passeatas pró-Palestina, e por aí vai indo muitas coisas. Dominam a política. Hoje tem 16 prefeitos na Inglaterra que são muçulmanos. E já chegou nos Estados Unidos também, né? Nos Estados Unidos agora você tem 2 estados. Nova York é o estado do 11 de setembro. As Torres Gêmeas caíram por expansão islâmica. E este estado que sofreu com o Islã de maneira histórica, que nós nunca mais vamos esquecer disso, 11 de setembro nunca sairá das páginas dos livros de história, recebe um prefeito, Zorham, né? Zorham, o nome dele. E ele é um prefeito, olha que contradição, esquerdista, islâmico, pró-LGBT, contra o Estado de Direito americano. De maneira aberta ele fala, nós não respeitamos vocês. A campanha política de Zorham foi feita em árabe.
Olha só. Aonde? Em Nova York. Isso, meus irmãos, isso é expansão islâmica. E como o tempo já está chegando aqui no final... Não parecer. Mas vocês estão vendo, só para eu fazer um comentário, eu estou até evitando de fazer novas inserções por causa do tempo, por estar preocupado com o tempo. Mas é bom a gente lembrar que nós temos aqui um pontapé inicial. O objetivo aqui, eu tenho certeza que foi do Denis também, o meu, não é exaurir o conteúdo. Não é possível exaurir o conteúdo em uma hora de entrevista, mas é dar o pontapé inicial. Vá atrás, leia, estude, se informe, aprenda, entenda. Até mesmo, como eu disse, você poder fazer orações, fazer as suas orações de uma maneira mais informada, né? Com conhecimento de causa, e pedir ao Senhor, transforma esses corações, mostra a verdade, mostra para eles quem na verdade Jesus é. Mostra que Jesus não é só um profeta menor do que o profeta Muhammad, que ele é Deus. Porque é isso que o Islã acredita, que Jesus é só um profeta menor do que o profeta Muhammad. Mas Jesus é Deus. E nós precisamos orar cada vez mais para que esse Deus que nós conhecemos, transformador de corações, ele se revele a essas pessoas, para que eles conheçam a verdade. Sim, porque a nossa ideia é isso mesmo, né? De trazer nesse podcast essa, pelo menos o inicial desse tema, para que as pessoas entendam, procurem conhecer mais e se informar, porque isso não é o que está na Inglaterra, nos Estados Unidos, e aí eu queria entrar nesse tema agora, já está no Brasil. Já. Né? Então, essa é a ideia. Pensa aqui comigo, quanto custa para mandar um missionário para Arábia Saudita, Oman, Iêmen, Irã, Iraque? É caríssimo, nós sabemos muito disso. Não que não seja necessário lá, mas eles estão aqui. E Vê nós isso como precisamos capacitar os nossos obreiros aqui, né, reverendo? A entenderem a cosmovisão, entenderem o Islã, mas pregar o evangelho. E a igreja, né? Porque às vezes é um irmão que está dando um emprego para alguém, para um refugiado, ou está perto, tá indo no comércio, no supermercado, está convivendo na sociedade, e a gente fica, não, eles também acreditam Abraão, eles também falam de Moisés. É importante a gente ter essa compreensão, não somente, principalmente os líderes, né? Os líderes das nossas igrejas, mas um cristão normal, vamos dizer, que está dentro comum, também é importante que vá atrás, que se informe para saber como testemunhar, né? Como ser uma testemunha fiel. Como falar de Jesus para eles. Kleber, defender o direito à liberdade. A liberdade de proclamar a nossa fé. Porque é incrível, porque parece que a nossa liberdade de proclamar a nossa fé ao mundo vem sendo sistematicamente cerceada. É incrível que toda e qualquer proposta de islamização do mundo, ela é amplamente aceita e acolhida pelo segmento progressista no mundo. Agora, quando a gente fala de proclamar a nossa própria fé, parece uma aberração, é uma ofensa, é uma coisa, não, mas não pode. O que é isso? O que nós queremos é a mesma liberdade de dizer ao mundo que Jesus Cristo é Deus. Amém. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele salva, Ele transforma o coração das pessoas. E nós queremos ter esse direito de dizer isso no nosso país e no país dos outros também. Da mesma maneira que as outras religiões têm o direito de proclamar a fé delas no nosso país com liberdade. Mas então que liberdade é essa que vale para outras religiões no nosso país e na maioria dos países, mas não vale para a nossa fé em outros lugares do mundo? Parece aquela regra do futebol que o time só é obrigado a levar gol. Nós somos parte de um time que estamos sendo obrigados a só levar gol. A gente não pode abrir uma igreja, a gente não pode proclamar o evangelho, somos sistematicamente bloqueados, entendeu? E ninguém pode nem falar nisso, porque se você falar, já é classificado como islamofobia. É islamofóbico. Mas olha, pra gente entender, isso aqui é tão sério que o reverendo está falando, que às vezes os cursos para treinar missionários ao campo missionário formam covardes. Formam obreiros que são ensinados a falar assim, você só vai testemunhar com a sua vida. Proclamação zero.
Como assim? Não pode. Você forma obreiros covardes, isso aqui é assustador. Quantos cursos? Eu já fiz muito curso sobre exames aqui no Brasil, acho que eu já fiz todos eles, né? E é assustador quando eu pergunto pro professor, como é que a gente faz pra proclamação lá no campo, lá na ponta? Aí o professor fala assim, ó, só vivendo. Não, peraí, não pode ser só vivendo. Fica calmo, fica tranquilo, fica na Não pode sua. ser assim, não pode ser assim. Os nossos obreiros, eu sei, meus irmãos, isso aqui custa muito caro, custa a vida deles. É verdade. Custa muito caro, custa a vida deles. Mas a proclamação do evangelho sempre foi assim, custando a vida dos cristãos. É o sangue dos mártires, né? Que é a sementeira do evangelho. Tertuliano. Custará muito caro para nós pregar o evangelho entre os muçulmanos. Fora aqui, nós precisamos pregar. E um dado importantíssimo, nos últimos 30 anos, meus irmãos, nós temos mais conversões de muçulmanos para o cristianismo do que nos últimos 1.400 anos. Verdade. Uau. Nunca na história os muçulmanos sonharam tanto com Jesus como nesses dias. Uau. E mais, Jesus ainda aparece no sonho para eles e diz: eu sou mais do que um profeta, eu sou Deus. E aí Isso acontece. dá um nó na cabeça da pessoa, porque ela aprendeu desde pequeno que Allah é Deus e Maomé é o seu profeta, e Jesus não passa de um profeta menor do que o profeta Maomé. E claro, essa revelação de Cristo é para levar esse muçulmano ao encontro de um cristão, para encontrar a palavra de Deus, porque todos nós cremos que só pode alguém ir para o céu por Jesus Cristo, não existe outro caminho. Então este que teve a revelação encontra um cristão, né? Assim, reverendo, Sim, acontece? sim, essa Encontra é a a Bíblia, etc. Porque eu acho bom te explicar isso, porque como nós estamos no meio reformado, às vezes alguém pode pensar assim, não, então ele está ensinando de que as pessoas estão tendo sonho com Jesus, está indo para o céu. Não, não é esse o princípio, né? Então, é o pontapé inicial. Ou seja, o Senhor Jesus, ele quer alcançar os árabes, ele quer alcançar os iranianos, ele quer alcançar os do Sudeste Asiático, todas essas etnias com base islâmica, ele quer para si. E ele tem se revelado e os obreiros têm sido usados por Deus como nunca antes nos últimos 30 anos. Ainda mais com a mídia, né? Que hoje eles têm acesso a muitos conteúdos, né? Então eles querem saber mais sobre esse Jesus do cristão, né? E aí é onde está a importância de ter uma pessoa que proclame, que fale, que explique quem Para é eles, né? para eles. Como diz o Por isso a presença missionária nesses lugares é importante. Nós precisamos ainda enviar missionários, capacitar missionários, estar junto, que a igreja esteja junto com os missionários. E hoje nós temos uma boa parte dos missionários da APMT que está servindo nesse contexto, né, Kleber? Você Sim, tem mais noção hoje são mais de 40 dos nossos 321 missionários que estão trabalhando diretamente com muçulmanos ou em várias partes, né, dentro do Brasil, como também em vários países pelo mundo. Então, eu gostei dessa fala sua, porque como a gente trouxe essa introdução aqui, parecia que não tem mais esperança, né? Mas não, né? A gente tem esperança porque o evangelho é o poder de Deus. É o melhor momento para pregar o evangelho para os muçulmanos, como nunca antes. E é aquilo que o apóstolo Paulo disse, nós temos que estar prontos a explicar a razão da nossa fé. E para explicar a razão da nossa fé, a gente precisa conhecer a fé daqueles que se opõem à verdade do evangelho. E conhecer, isso é muito importante, porque aí você estava falando das 3D, né? Três dimensões. Das 3 dimensões, né? É importante entender, ter essa compreensão. Verdade. Dá para agrupar a fé islâmica, a fé do Islã, em 3 dimensões: teologia islâmica, apologética islâmica e missiologia islâmica. Ou seja, teologia islâmica no que creem, a apologética islâmica, como defendem o que creem, e missiologia islâmica, como proclamam o que creem. Porque bobo é quem acha que o Islã é uma religião acéfala. Não, existe teologia boa sendo construída, existe um modelo missiológico em voga sendo implementado, como já foi dito, no mundo todo, e existe uma apologética islâmica forte, daí a necessidade de se conhecer. Eu diria até uma coisa que a gente não precisa tratar aqui hoje, mas hoje existe um doutor chamado Yasser Qadhi, que ele é a maior referência teológica islâmica no Ocidente, que ele propõe uma espécie de reforma islâmica.
A frase mais conhecida dele é a seguinte: nós não queremos mexer na casa do islamismo, só trocar as cortinas. É claro que é impossível existir uma reforma islâmica como aconteceu no cristianismo, mas existe um secularismo islâmico assustador, de que aquilo que a gente conhece como base doutrinária islâmica dos livros clássicos está sendo realmente deixado de lado para que o Islã apareça de maneira mais palatável ao Ocidente, né? Isso acontece de maneira... Sim, mas é aí que, mas é por isso também que a gente precisa conhecer, né, aquele que nos chamou para proclamar o evangelho a todas as nações, fazer discípulo de todas as nações, e é essa a nossa missão. Verdade. Sim. Verdade. E agora, já chegando ao fim aqui, né? Já só temos 10 minutinhos. A gente queria agora algumas dicas, que vocês dessem algumas dicas práticas para as igrejas, para os pastores, para aqueles que estão nos ouvindo, de como conhecer mais, como se aprofundar mais, como tratar, porque como a gente falou, né, já é uma realidade do Brasil. Então, provavelmente que eles estão nos ouvindo já... Tu conhece uma mesquita na sua cidade, tem no seu prédio, na sua rua. Então, assim, como a gente pode, como cristãos, ser testemunhas fiéis de Cristo para estes povos? Porque, como a gente sabe, né, o Evangelho é o poder de Deus, ele transforma qualquer coração, né? Não existe coração mais duro, mais fácil, mais difícil. Então, como seriam algumas dicas práticas aí? Posso começar? Claro. Eu acredito muito naquilo que Jesus ensinou. Jesus viu um baita desafio. Mateus capítulo 9, verso 36 ao verso 38. Ele estava em pleno ministério. Aí ele parou e viu as multidões exaustas e aflitas como ovelhas que não têm pastor. E ele se compadeceu delas. Ele podia ter proposto muita coisa para os discípulos naquele momento. Mas o que ele propôs? Orar. A oração. Rogai ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Tudo começa pela oração. E como eu disse e repito, começa pela oração informada, né? A oração com conhecimento de causa. À medida em que a gente aprende, a gente desenvolve os nossos horizontes de conhecimento a respeito desse conteúdo, dessa matéria, né? Que é um desafio à proclamação do evangelho, obra missionária, como qualquer outro, como o budismo, como o hinduísmo, como o secularismo, como todas as outras formas de religiosidade do ser humano. Então nós precisamos oferecer respostas, e para oferecer respostas nós precisamos estar preparados, mas não apenas intelectualmente, principalmente espiritualmente, né? Tudo começa pela oração. Nós precisamos orar mais. Sabe, orar mais do que nunca oramos na história. Porque quem tem poder para transformar o coração das pessoas é o Espírito Santo. Não adianta, você pode ser o maior especialista em Islã do universo. Você pode dominar o Corão em árabe de cor. Mesmo assim, você continua precisando do Espírito Santo para transformar o coração de uma pessoa, de um muçulmano, e mostrar para ele a verdade no Evangelho, que é Jesus Cristo. E aí, a partir desse passo, nós temos inúmeros outros passos, né? Que é participar de cursos, ler livros, né? O meu irmão aqui, o meu colega de entrevista, é um autor publicado. Leiam os livros dele, né? Ele já se propôs, né, a escrever um material de qualidade. E hoje existe muito material de qualidade. Ele mesmo vai fazer uma proposta agora à disposição. Vivemos uma época fantástica. Os recursos estão aí. Só não lança a mão desses recursos quem não quer. Entendeu? Porque eles estão aí, estão online, estão na internet, estão publicados. É só a gente querer, é só a gente se interessar, é só a gente ocupar o nosso lugar na missão. Amém. Bom, eu diria que Atos capítulo 6 vai dizer para nós que tinha um probleminha lá para ajudar as viúvas, né? E chamaram os apóstolos, tem que dar comida para as viúvas, tem que dar, elas estão sendo negligenciadas aqui. Os apóstolos falavam, escolham entre vocês. Aí o crivo, homens de boa fama, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Os apóstolos estavam cuidando, se dedicariam ao ministério da palavra. Outras pessoas nesse caminho foram selecionadas dentro da igreja para fazer um outro trabalho. A maioria dos nossos pastores e reverendos estão cuidando de igrejas locais. E nós estamos com uma necessidade imediata, aqui no Brasil, aqui em São Paulo, para pregar o evangelho a esses homens. Se para entregar a cesta básica, você tem que ter boa fama, cheio do Espírito Santo, e tem que ter sabedoria, para pregar o evangelho para aqueles que estão aqui também é necessário isso. Homens fiéis a Deus, de boa fama,
homens que estejam cheios de Espírito Santo e a sabedoria que é conquistada através dos cursos, ensinos, etc., que nós temos. Verdade. A própria PMT tem um curso um módulo sobre o Islã, que o reverendo é o professor. Anualmente nós oferecemos. Todo ano tem. Então é um módulo de uma semana, né, reverendo? Exatamente. Online, né? Você pode Online ainda, isso é importante falar no aqui. Brasil inteiro você consegue fazer esse curso, que o reverendo vai dar um panorama completo ali sobre o Islã durante uma semana. Então você vai voltar para casa, vai ficar em casa para comida de um ano, né, reverendo? Vai ter muita coisa para você aprender. E eu diria também que nós temos outros cursos. Eu citaria o curso da MEAB, que é a Missão Evangélica Árabe do Brasil, o reverendo Flávio Ramos, que é o diretor do Perspectivas. Eles promovem um curso online só sobre islamismo, baseado nesse livro aqui, que chama Descobrindo o Mundo do Islã. É o livro que eu acredito que é o mais completo que nós temos em português hoje sobre todas as áreas do Islã. Todas as complexidades estão aqui. É claro que não tão profundamente, porque é impossível você colocar num livro todo o Islã. Mas esse curso é um curso online que você consegue pesquisar aí na internet. Você vai achar esse material para você fazer. E outra coisa que eu proponho aqui, diria para os meus irmãos, pastores. Pastor, se você está em uma região que tem uma mesquita perto de você, um grande aglomerado de muçulmanos, nos chame. Eu me coloco à disposição para dar um curso para a sua igreja Isso é muito sobre importante. Islã. A gente vai lá, capacita os irmãos, dá ferramentas para todos eles, porque a gente precisa começar nas igrejas locais aqui no Brasil, e é um trabalhinho de formiguinha. É isso mesmo. E nós vamos lá, nós temos que ir lá, eu acho que não tem outro caminho, nós vamos lá para a igreja, formamos e ensinamos os irmãos para que eles mesmos, naquela região, pregam o evangelho para os muçulmanos da lei. O contato. Os recursos, eles estão aí. Dê o seu contato. Se você quiser entrar em contato comigo, você pode entrar pelo Instagram, é Denis_Bonifácio, Denis com 2 N's. Denis, com 2 N's, _Bonifácio. Manda uma mensagem para mim, eu te mando todo o conteúdo, a gente pode também fazer os livros também, né? Já manda os livros. Se você quiser livro, eu tenho quase 2 teras de material de Islã, você pode pegar. Olha que eu mando bênção. para você. Tá Ótimo. bom? Desde a conversão de um pastor lá em João Pessoa, um pastor evangélico que converteu, e ele era pastor da Assembleia de Deus, com muito tempo de ministério, e ele converteu ao Islã, e ele tem dito para todo mundo que achava que conhecia o caminho, a verdade e a vida. Mas agora ele está certo de que Alá é o único Deus e Maomé é o seu profeta. Isso não é segredo, está no YouTube. Se você digitar, no YouTube, João de Deus, ex-pastor, em João Pessoa, na Paraíba, você vai encontrar esses vídeos, porque ele está gravando essas informações. Mas essa necessidade gerou a construção de um curso. Um pastor lá de João Pessoa, né, uma igreja, me chamou e disse assim: pastor, por favor, prepara aí um curso para a gente de 3 dias, né, que a gente possa cobrir o essencial do Islã para a gente poder responder a esses desafios, porque nós nos encontramos, o pastor disse, né, sinceramente despreparados para lidar com essa situação. E aí eu preparei esse curso de 3 dias, né? Que também pode ser... A gente faz teologia islâmica, no segundo dia a missiologia islâmica e no terceiro dia a apologética islâmica, ou seja, no que acreditam, como proclamam o que eles acreditam e como defendem aquilo que eles acreditam. Como o Denis fez, eu coloco à disposição também dos irmãos, chama, entra em contato, meu contato está no site da APMT, entra em contato com a gente, marca, a gente vai na igreja, dá o cursinho de 3 dias, um final de semana, super fácil, sexta-feira à noite, sábado de manhã, e de tarde ou de manhã e à noite, e no domingo terminando na escola dominical. Dá para cobrir e investir na vida da igreja nesse sentido. Que bênção, né? Então aí não vai terminar aqui o nosso bate-papo, porque pode continuar com os cursos, né? Que os irmãos estão à disposição aí, daqueles que estão nos ouvindo, mas o nosso tempo aqui acabou, né? Então nós queremos agradecer você que esteve aqui conosco e nos acompanhando. Aí você também possa aguardar o próximo Missionando, aí o nosso próximo bate-papo com mais novidades, com mais conhecimento, para que você possa se capacitar e ser um fiel
discípulos de Jesus e proclame a sua salvação a todos aqueles que estão perto e longe. Espero que tenha dado um gostinho, né? Nossa ideia do podcast que não era falar sobre tudo, porque um curso de uma semana, nem uma hora, né? Livros de 500 páginas de uma hora não dá, mas a ideia era realmente essa, né? Trazer o assunto para a mesa para que a gente possa, como igreja, entender, entender que estamos preparados e saber como nós podemos procurar ferramentas e nos capacitar para que a gente possa ser testemunha fiel de Cristo onde nós estamos, né? Porque essa realidade não é mais na Inglaterra, na Europa, no Oriente Médio, já chegou, já está aqui e agora entre nós. Então, procure, né? Acesse o site da PMT, pmt.org.br. Lá você vai ter acesso ao contato do Leonardo, ao curso que a gente falou, né? O CFM, Centro de Formação Missiológica. Já logo mais vai sair o calendário do próximo ano, então se programe aí para fazer esses cursos, se procurar esses livros que foram falados aqui, que foram citados, para que você possa conhecer um pouco mais e saber como defender a sua fé e proclamar o Evangelho. Então, acesse, saiba mais e até o próximo episódio.